Pessoas com fobia específicas farão tudo o que puderem para evitar o que está causando o seu medo, mesmo quando isso interfere muito em suas vidas diárias. Quando confrontados com sua fobia, eles experimentarão ansiedade intensa, o que às vezes é debilitante. No vídeo de hoje, vamos apresentar os tipos mais comuns de fobia. Aracnofobia é o medo de aranhas, que vai além do desejo de matar uma quando você se depara com uma em sua casa. Pessoas com aracnofobia ficarão extremamente ansiosas ao ver uma aranha, geralmente pulando, gritando ou congelando no lugar. Essas reações às vezes podem ser evocadas por uma mera imagem de uma aranha. Pessoas com aracnofobia evitarão lugares onde aranhas podem ser encontradas, a todo custo. Isso muitas vezes significa não participar de atividades ao ar livre, como acampar ou caminhar. Eles se recusarão a chegar perto de aranhas, especialmente chegando perto o suficiente para matá-las ou removê-las de suas casas. Muitas vezes, eles precisarão da ajuda de outra pessoa para fazê-lo. Acredita-se que essa fobia se desenvolva a partir de um medo inato de aranhas venenosas, o que resultaria em efeitos negativos ou morte se mordido. Ofidiofobia é o medo das cobras. Isso às vezes pode ser confundido com hiperfobia, que é o medo de répteis em geral. Mas as pessoas com ofidiofobia têm medo especificamente de cobras. Eles se assustarão ao ver uma cobra, muitas vezes pulando, gritando ou chorando. Semelhante à aracnofobia, pessoas com ofidiofobia evitarão locais onde as cobras podem ser encontradas e evitarão participar de atividades ao ar livre, como acampar ou caminhar. Ao contrário da aracnofobia, o medo é menos provável de ser induzido simplesmente olhando para uma imagem de uma cobra. Como a aracnofobia, acredita-se que essa fobia seja um medo inato de ser mordido por uma cobra venenosa. Também pode ser derivado de uma experiência traumática com uma cobra, como ser assustado ou até mesmo mordido por uma. Acrofobia é o medo de altura. Pessoas com acrofobia geralmente terão sintomas de vertigem e em resposta às alturas. Eles também podem congelar no local e são incapazes de se mover. Na maioria dos casos, a sensação de ansiedade é aliviada quando a pessoa retorna ao nível do solo. Pessoas com acrofobia muitas vezes evitam situações envolvendo altura. A gravidade dessa fobia pode variar muito. Em algumas pessoas, o medo será induzido de ficar no topo de um prédio alto, enquanto em outras pode ser induzido pelo dimensionamento de uma escada. Essa fobia decorre de a pessoa perder a confiança em sua capacidade de se manter equilibrada ou temer que ela caia. Pessoas com acrofobia verticais, o que significa que em certas alturas percebe-se como sendo mais altas do que realmente são. Aerofobia é medo de voar. Pessoas com aerofobia ficam extremamente ansiosas ao voar. Para alguns, ele é provocado simplesmente entrando em um avião, ou mesmo o pensamento de entrar em um avião, enquanto outros experimentam a fobia quando há turbulência durante um voo. Pessoas com aerofobia evitarão voar se puderem. Se for absolutamente necessário, alguns podem suportá-lo com grande angústia, enquanto outros simplesmente optarão por não ir a lugar nenhum que os exija voar para chegar lá. Pessoas com aerofobia podem ficar ansiosas e terríveis nos dias que antecederem a uma viagem, a ponto de interferir em seu trabalho ou vida social. Essa fobia tende a decorrer do medo de que o avião caia. Também pode ser uma combinação de outras fobias que culminam no ambiente de um avião, como o medo de um espaço confinado, alturas, nenhuma fuga ou um surto de doença. Sinofobia é o medo de cachorros. Pessoas com sinofobia geralmente congelam ao ver um cão e têm sintomas intensos de ansiedade. Pessoas com sinofobia podem evitar situações em que possam encontrar um cão, o que pode ser difícil
dada a sua abundância como animais de estimação na sociedade. Eles podem achar difícil interagir com outros que têm cães, incluindo amigos ou familiares. Eles podem até evitar se tornar amigos de um dono de cachorro. Essa fobia geralmente surge de uma experiência negativa com cães. Muitas vezes, quando criança, a pessoa pode ter tido uma interação com um cão agressivo em algum momento, ou pode ter testemunhado um membro da família sendo mordido ou perseguido por um cão. O medo pode se desenvolver indiretamente, observando um membro da família que tem sinofobia. Astrofobia é o medo de relâmpagos e trovões. Pessoas com astrofobia experimentarão sintomas extremos de ansiedade durante tempestades, que muitas vezes serão amplificadas se a pessoa estiver sozinha. Pessoas com astrofobia provavelmente estarão constantemente atualizadas sobre o tempo e evitarão sair de casa se uma tempestade for esperada. Durante uma tempestade, eles muitas vezes encontrarão um lugar seguro para se esconder, onde o barulho será diminuído. Esse medo pode ser experimentado por animais como cães e gatos. Acredita-se que o medo de trovões e relâmpagos venha de uma experiência traumática relacionada a uma tempestade envolvendo esses elementos. A agorafobia é definida de muitas maneiras diferentes, mas em geral é conhecida como o medo de uma situação em que a fuga pode ser difícil ou onde a ajuda não será capaz de alcançá-lo em caso de emergência. Outras definições incluem o medo de sair de casa sozinho, medo de multidões, ou medo de ter um ataque de pânico em público. Pessoas com agorafobia tendem a pensar em lugares fora de casa como inseguros. Geralmente, experimentam flashes de medo severo, assemelhando-se a um ataque de pânico. Eles podem evitar situações como viajar no transporte público, visitar o shopping, ficar em salas lotadas, onde as saídas podem ser limitadas, ou mesmo estar em espaços que estão abertos, onde podem estar muito expostos. Seus sintomas às vezes podem ser aliviados, se acompanhados por outra pessoa. Essa fobia pode decorrer de uma experiência traumática, como um ente querido ser gravemente ferido ou morrer em uma situação traumática. Também pode ser o medo de ser vítima de um crime ou de um ato de terrorismo, exposição a doenças ou de estar em um acidente. Misofobia é o medo de germes. Eles também podem ter medo de sujeira ou de se sujar, onde germes podem estar presentes. Pessoas com misofobia podem lavar obsessivamente as mãos ou usar desinfetante para as mãos. Eles podem evitar espaços públicos onde altos níveis de germes podem estar presentes, como banheiros públicos. Eles tendem a ser extremamente limpos e desinfetar tudo em suas casas. Eles normalmente evitam tocar em outras pessoas. Em casos extremos, eles também podem evitar sair de casa completamente. Essa fobia pode surgir do medo de contrair uma doença após a exposição a germes. Pode estar relacionado à hipocondria, que é a condição em que a pessoa está excessivamente ansiosa com a sua saúde. Embora também se pense estar relacionado ao transtorno obsessivo-compulsivo, TOC. As pessoas com TOC tendem a ser mais obcecadas com o ato de lavar as mãos em vez da exposição a germes. Glosofobia é o medo de falar em público. Isso pode ser visto como uma variante do transtorno de ansiedade social, mas é mais específico na medida em que as pessoas com glosofobia têm medo de falar na frente de grupos de pessoas. Esse medo pode variar muito, desde ficar muito nervoso quando está na frente de uma multidão, até ser incapaz de falar. Pessoas com glosofobia fugirão da fala pública sempre que possível, geralmente evitando ocupações que requerem falar em público, assim como a social. Isso pode decorrer do medo de ficar constrangido na frente dos outros. Agora vamos falar da fobia mais conhecida entre as pessoas. Me refiro à claustrofobia, que é o medo de espaços pequenos.
O espaço pode variar de uma área confinada, como um armário ou um elevador, ou até ficar preso em uma sala lotada, onde os outros estão invadindo seu espaço pessoal. Ao se sentirem presos, eles experimentarão sensações extremas de ansiedade, semelhantes a um ataque de pânico, que provavelmente diminuirá quando eles se removerem do espaço ou situação. Pessoas com claustrofobia evitarão se colocar nessas situações sempre que possível. Essa fobia pode decorrer de um evento traumático quando criança, como ficar presa em um pequeno espaço por algum período. Pessoas com claustrofobia também tendem a considerar seu espaço pessoal como mais distante de seu corpo do que as pessoas sem claustrofobia. Em outras palavras, seu espaço pessoal é mais facilmente interferido em comparação com o de outras pessoas. Existem várias categorias de fobia, pelas quais as pessoas podem ser afetadas, incluindo fobias relacionadas ao ambiente natural, animais, situações e tratamentos médicos. Cada categoria tem um conjunto único de fobias específicas que estão relacionadas. Pessoas com esse tipo de fobia podem experimentar mais de uma das fobias dentro de um grupo. Quando uma fobia interfere no cotidiano de uma pessoa a ponto de ser debilitante, ela pode procurar ajuda profissional para fobias. Existem uma série de tratamentos diferentes para fobias, incluindo teleterapia, terapia do comportamento cognitivo, exposição, medicação e técnicas de relaxamento. E você, sofre de algum tipo de fobia? Se acredita que sim, procure ajuda agora mesmo. Se curtiu este vídeo, é muito importante que se inscreva no canal para receber mais conteúdos como este e peço para você compartilhar este vídeo com seus amigos. Deixe um comentário porque eu adoraria saber a sua opinião sobre este assunto ou sugestões para os próximos temas. Obrigado por assistir esse vídeo. Até a próxima!